Você sofre com uma dor aguda? Gente, pessoalmente, eu tô com uma aqui nas costas que, tá difícil. Acorda e não consegue sequer mexer direito por causa de uma dor nas costas. É quase o meu caso. Uma das soluções muito comuns para casos assim são os tratamentos quiropráticos. Muitas pessoas veem a quiropraxia como uma técnica ideal para diminuir diversas dores, principalmente nas costas, através de manipulações manuais da coluna e do pescoço. Porém, poucos sabem que o tratamento surgiu prometendo alinhar o organismo como um todo e assim tratar 95% de todas as doenças. Porém, não há quaisquer evidências científicas que suportem essa alegação. Afinal, é muito difícil que um tratamento só seja capaz de resolver tantos problemas. E ainda por cima, os vídeos que vemos por aí de quiropraxistas são um tanto quanto desconcertantes. Desculpa. Pescoços e colunas são brutalmente estalados a fim de resolverem dores diversas. Será que isso não pode provocar algum problema em nosso organismo? Existe o temor que as estaladas aumentem o risco de complicações sérias e alguns até imaginam que podem provocar um AVC. Bom, o professor Edzard Ernst, da Universidade de Exeter, estuda os reais efeitos de vários métodos alternativos e pode nos ajudar a entender mais sobre a quiropraxia. Além dele, veremos o que diversas evidências científicas dizem a respeito do método e a opinião do ortopedista Alexandre Fogaça. Para começar, o que é a quiropraxia? Hoje em dia, ela foca em dores osteomusculares. Porém, segundo Ernst, seus primórdios eram muito ambiciosos. O inventor do método é Daniel David Palmer, um estadunidense que viveu no século XIX. O método surgiu na vida de Palmer de um jeito nada usual. Daí vem o primeiro problema da quiropraxia, a sua origem. Palmer, até 1895, praticava uma modalidade de charlatanismo médico, popular na época, a cura magnética. Certa vez disse ter curado a surdez de um paciente, dando-lhe um tranco na espinha vertebral. O mesmo processo teria depois curado um paciente cardíaco. Palmer também contava a história de que a técnica lhe havia sido revelada pelo espírito de James Atkins, um médico que morreu 50 anos antes. A tese de Palmer era de que a saúde humana depende do fluxo livre de uma tal de inteligência inata e que subluxações na coluna vertebral impedem esse fluxo. A subluxação é um termo médico com significado preciso e quer dizer o deslocamento parcial de uma junta. Na quiropraxia, porém, quer dizer uma outra coisa, um dano na junta, que pode não ter nenhuma manifestação física, para além da impressão pessoal do quiropata. Um guia da Organização Mundial da Saúde diz que a subluxação, no sentido quiroprático, é essencialmente uma entidade funcional. Para curá-las, é necessário fazer uma manipulação. É claro que não existem pesquisas que identifiquem bem essa tal inteligência inata ou suportem a ideia de que ela exista. Na verdade, muito pelo contrário. Caso o conceito estranho não bastasse, o Dr. Palmer depois afirmou que a inteligência inata era uma espécie de Deus presente em cada pessoa e se comparou a Maomé e Jesus. O charlatão viu seu método como uma religião que substituiria conceitos científicos de cura e tratamento. Bom, mesmo com esse início polêmico, a suposta prática medicinal se espalhou e ganhou fama. Por muito tempo, a quiropraxia foi vista como uma panaceia. Caso não esteja acostumado com o termo, saiba que panaceia se refere a coisas que serviriam para curar ou aliviar qualquer coisa. Um bom exemplo é aquele chazinho que a sua avó fala que melhora tudo e às vezes melhora mesmo. Em um artigo publicado em 2008 no Jornal da Administração da Dor e Sintomas, foram mostrados os primeiros panfletos divulgando tratamentos quiropráticos. A publicidade falava que ela curava insanidade, disfunção sexual, sarampo e até gripe. Com o passar do tempo, a dor nas costas virou o foco dos quiropatas. No meio do caminho, houve uma grande divisão entre os profissionais da área. Alguns incorporavam métodos científicos e se concentraram nas doenças osteomusculares.
aquelas que impactam nossos ossos, músculos, ligamentos e tendões. Esse é o grupo dos mixers. Outros seguiram os princípios originais de Daniel David Palmer e se tornaram os straights. Para eles, as subluxações são realmente a causa de quase todas as enfermidades e a quiropraxia a cura para todas elas. Os dois grupos fizeram o nome da quiropraxia ao redor do globo e influenciaram a saúde de muitas pessoas. Aparentemente, muitos foram ajudados pela prática, já que é regulamentada em vários países. A Federação Mundial de Quiropraxia é até mesmo reconhecida e filiada à Organização Mundial da Saúde. No nosso país, o SUS oferece tratamentos quiropráticos como forma de manipular a coluna. A quiropraxia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A política basicamente é uma forma de abarcar vários métodos sem comprovação científica na medicina. Além da quiropraxia, homeopatia, ozonioterapia e reiki estão presentes. Mas será que ela realmente alivia e evita dores nas costas? Essa pergunta fez com que pesquisadores de instituições holandesas e dinamarquesas fizessem uma revisão de 47 estudos. Dessa maneira, compararam a quiropraxia com outras terapias contra lombalgia crônica. O resultado foi publicado em 2019 no Jornal Médico Britânico. Surge o segundo problema da quiropraxia, sua eficácia. Ou talvez, a falta dela. A pesquisa indicou que o efeito da técnica é bem semelhante aos dos outros tratamentos. Não possui resultados muito melhores nem muito piores. Porém, os autores do estudo indicaram que os quiropatas precisam informar a seus pacientes os possíveis riscos da prática. Os efeitos colaterais observados geralmente estavam ligados a dores e rigidez muscular. Uma outra revisão, publicada no periódico científico JAMA, investigou os efeitos da quiropraxia contra a dor lombar aguda. Depois de 26 estudos, os estudiosos calcularam que o tratamento culminou em melhorias leves em até 6 semanas. Estatisticamente, anti-inflamatórios mostraram números parecidos. Outra revisão foi realizada por universidades canadenses, australianas e americanas. O foco dessa vez era o tratamento de dores no pescoço. A conclusão foi que o manejo e a mobilização da estrutura não trazem nenhum benefício isolado. A coisa só melhora se o manejo do pescoço estiver acompanhado de exercícios. E, por fim, a literatura científica não traz uma resposta completamente clara. O que está claro é que a quiropraxia está longe de ser um milagre. Alivia dores nas costas, assim como vários outros métodos. No entanto, as demais afirmações dos profissionais não são bem embasadas em evidências. Apesar dos benefícios, a quiropraxia pode gerar também malefícios. O AVC, acidente vascular cerebral, é um deles. Portanto, os efeitos colaterais do tratamento são outro problema. Ele pode acontecer após manipulações bruscas do pescoço que causam a dissecção de uma artéria levando a um derrame, às vezes seguido de morte, explica Ernst. Em 2016, um médico legista afirmou que a modelo Kate May morreu após uma manipulação do pescoço por um quiroprático. A manipulação foi a causa da lesão que levou May a um acidente vascular cerebral fatal. No Hospital Universitário de Copenhague, profissionais procuraram os dados de diferentes revisões sobre possíveis efeitos colaterais. 118 artigos foram analisados e vários problemas foram relatados. Os mais graves foram AVC, dor de cabeça e até dissecção da artéria vertebral. A dissecção da artéria vertebral é uma dissecção do revestimento interno da artéria vertebral. Essa artéria situa-se no pescoço e fornece sangue ao cérebro. Após a ruptura, o sangue entra na parede arterial e forma um trombo, fazendo com que a parede arterial aumente de espessura e impedindo o fluxo do sangue. No entanto, os cientistas afirmaram que não dá para tirar conclusões muito claras sobre esses efeitos colaterais. Alguns cálculos indicaram efeitos graves raramente, enquanto outros mostraram que são bem mais comuns. De qualquer forma, o risco na quiropraxia não está nem de longe descartado. Alexandre Fogaça, ortopedista, disse que é perigoso ir ao quiropraxista sem um diagnóstico médico preciso. Isso é óbvio,
pois diversas dores e desconfortos nas costas não são provocados por problemas na coluna. Um médico saberá avaliar bem a situação e decidir o que fazer. De acordo com a Associação Brasileira de Quiropraxia, o tratamento tem indicações e contraindicações como qualquer método terapêutico. Os resultados vão depender muito da qualidade dos profissionais. Caso sejam desqualificados, os riscos aumentam. Porém, Edza Ernst discorda. Abre aspas para ele. As reações adversas mencionadas nos estudos referem-se a quiropatas totalmente qualificados. Eles negam porque isso seria ruim para os negócios. Outro problema que envolve o assunto é a tendência do paciente de achar que a quiropraxia controla e cura diversas doenças. Com essa ideia, o paciente abandonaria os tratamentos comprovados e eficazes, como aconteceu com o inventor Daniel David Palmer, que era contra o uso de vacinas. Em resumo, podemos concluir que sim, a quiropraxia ajudou e ajuda diversas pessoas a lidar melhor com dores, principalmente no pescoço e nas costas. Entretanto, possui uma origem obscura. Não tem benefícios muito superiores a outros métodos mais comprovados e possui um histórico com efeitos adversos muito perigosos. Por isso é essencial muita cautela na hora de procurar um tratamento do tipo ou mesmo de realizar uma sessão. Se tiver problemas semelhantes, o melhor mesmo é procurar um médico e aguardar um diagnóstico certeiro. Como esse assunto está muito presente na vida de brasileiros, principalmente daqueles que possuem dores, seria interessante ouvir alguns relatos aqui nos nossos comentários. Pode ficar à vontade.